Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Eu acabei de assistir aos 10 episódios da terceira temporada da série Evil, que fica cada vez mais sensacional com o passar das temporadas, e eu acho que infelizmente é uma série subvista, pelo menos nos Estados Unidos ela não tem uma audiência tão grande. Eu acho que ela está cada vez melhor porque eles estão conseguindo assim misturar ou achar um termo comum para as investigações semanais e para aquelas macro histórias que vão se desenrolando já. Tem algumas desde a primeira temporada, né, como o caso do embrião, da Christie, onde que está aquele embrião, feto, sei lá que raio que é, e também com a adição de personagens que eram secundários e agora viraram primários, eu vou discutir tudo isso depois, mas também fazendo com que vários aspectos e vários personagens cheguem meio que a um ponto de medianidade, a um ponto médio, tá? Não há mais, então, só o cara que acredita, só a fé, porque e aí uma coisa que esse show sempre foi legal é que essa fé não precisa ser apenas a fé religiosa, pode ser a fé na ciência, pode ser a fé de não ter fé. Mas agora o show está questionando todas essas formas de fé, porque todo mundo está em crise, ou de alguma forma nessa temporada. Inclusive, a gente, como espectador, fica na dúvida, agora que eu acabei me tocando, não que eu goste dessa parte do show, né? Mas a gente também fica em crise de fé ou em dúvida de saber, por exemplo, qual é o papel do Leland, do Michael Emerson e da mãe da Kristen, que ao mesmo tempo que defende a filha, tá com o principal inimigo dela, né? Então a série ela é perversamente esperta. Só que antes de continuar, sem spoilers, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Eu já resenhei as temporadas 1 e 2. Então é assim, basicamente seria, porque já não é mais, um trio de investigadores de fenômenos inexplicáveis que podem ou não ser verdadeiros e aí necessitariam ou não de intervenção da igreja, né? Exorcismos. Então você tem, agora na terceira temporada, o David virou padre, né? Recém virou padre, tem o Ben, que seria o cientista, e tem a psicóloga, que é a Kristen. Cada um deles tinha uma posição bem definida. Agora, no decorrer dessa temporada, você vai ver que os três vão atingir crises nas suas respectivas fés. A fé na religião, a fé de não ter fé, a fé na ciência. Por quê? Porque o Ben, que é o cientista, tem alguns episódios, né, e nessa temporada não é diferente, que acabam sem explicação. O da Bolsa de Valores, por exemplo, que tem uma sombra conforme a pessoa vai ganhando dinheiro, não tem uma explicação. E já houve episódios lá atrás que também não houve. O do elevador, não me lembro de ter tido explicação, acho que no segundo. Então o Ben fica meio assim. A Kristen, que meio que ficava no fundo do muro, em cima do muro, agora ela fala que não acredita em Deus, mas tem uma hora lá que ela vai ter que rezar, né? O David fica tendo visões, e aí é que é legal. Todo mundo, ou várias pessoas, têm visões no show. Só que dependendo da fé ou falta de fé delas, a gente pode atribuir essas visões são realmente demônios, porque as pessoas acreditam nele, como a irmã Andréia, que agora virou uma regular na série. Mas no caso da Kristen, que não acredita, pode ser projeção mental. Só que no caso do David, que é o padre, a gente não sabe. Porque ele vai ver a Kristen. Muito sexy. Aliás, a personagem da Kristen tá maravilhosa, né? Porque ele é um demoninho sexy, só que não, só que sim. E a gente não sabe se aquilo que o David tá vendo é um demôniozinho da Kristen ou é a projeção mental do tesão que ele tem por ela. Então o show ele vai assim cada vez mais juntando e bagunçando
às expectativas que a gente tem, sem deixar de semanalmente, na maioria das vezes, ter uma história que está muito relacionada com os, entre aspas, males do mundo real, memes de internet, o que eles chamam em inglês de doom scrolling, que é aquela coisa de você só ver notícias ruins no computador, né? Inclusive o Leland vai recrutar a mãe da Kristen para uma empresa de fazer isso. É um tal do gabinete do mal ali, né? De fazer fake news e mexer com criptomoedas e criar pânico. Aí vocês vão ver quem que é o gerente, né? E o psicanalista, o Kurt, subiu agora, ele é também uma personagem mais regular, que também está lidando com os seus demônios. Na psicanálise a gente lida com os nossos demônios, né? Quem faz psicanálise sabe disso. Aí pode ser de uma forma bem mais literal. E é um barato, sem perder, na verdade, aquele senso de humor malvado que tem a série, né? Não só com o Michael Emerson, como o Leland, que aí tá, a gente não sabe o plano do Leland. Isso me irrita, mas ao mesmo tempo eu entendo. Porque também é um jeito. Porque a gente não sabe se o Leland é o mal personificado ou se ele é apenas um peão naquela engrenagem, né? Finalmente eu entendi, ou acho que entendi por quê. E continua me irritando, eu gostaria de uma posição melhor para ele. Mas eu percebi que ninguém agora tem uma posição na série. E você vai perceber alguns detalhes, né? Tem uma hora que um dos episódios trata-se de um incidente, lá, de um desabamento. Se você for pesquisar as manchetes norte-americanas, né, estadunidenses, você vai ver que algumas dessas coisas foram tiradas direto das manchetes de lá, né? Houve também isso lá. Você vai ver que a fé não precisa ser transmitida só por padres católicos. Um rabino, um pastor também pode. E aí o show vai discutir racismo na igreja, muito en passant, um amor lá entre dois padres, só que calma, não vai, né? Vai rolar, mas não vai rolar, enfim, eu não posso dar spoiler, né? Enfim, vai pegar você de surpresa se você não assistiu ainda e já assistiu as 2 primeiras temporadas. Teve uma morte lá que eu. Uau! Né? Nem era de uma personagem tão assim, mas eu fiquei. Vó de cobra. Só que daí também. Se alguém perguntasse para a pessoa que presenciou a morte como era a descrição de quem matou, essa charada seria. Então, claro, né? É um show de televisão, de vez em quando você pega umas coisas assim, opa! Era só ter perguntado para a pessoa aí quem era, como que era, porque a pessoa pode não conhecer quem matou, mas dá-se uma descrição. Dando uma descrição, facinho, né? E tem, assim, as filhas que são da Kristen, que são as 4 menininhas, que sempre começam a falar ao mesmo tempo no episódio. Em todo episódio elas começam a falar sempre ao mesmo tempo. Até elas agora vão ser paladinas da justiça. Elas descobrem um joguinho aparentemente infantil, mas denunciam um suposto pedófilo. Quem já conhece o show, eu só vou dar uma dica. É um porquinho de óculos. Então vocês já imaginam quem que é que estava tentando atazanar as meninas no joguinho. Então é assim, é muito engraçado, muito perversinho e muito antenado e muito bem feito narrativamente, porque de vez em quando a gente pensa que ele vai para uma direção, mas não vai. Tem coisa que parece que a Igreja Católica é uma máfia, porque agora tem um novo personagem, Victor Lecoste, que é meio que assim, recruta o David para ser meio que um espião da Igreja Católica, sabe? Então ele tem que fazer ações do tipo, olha, você vai lá e a pessoa vai falar tal palavra, aí você vai contar até 12, na 12ª palavra você volta para mim e fala qual palavra, o Vaticano necessita disso. E é toda aquela loucura, toda aquela doideira, né? A irmã Andréa, a Sister Andrea, vendo o demônio, tudo quanto é lado, pum, 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 batendo. Tem hora que enjoa, mas teve umas horas que eu
que eu dou muita risada. Enfim, Evil continua sendo um prazer malvado de se ver, tá? Delicinha mesmo. Tchau.